Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gravo este vídeo a pedido de José Aristides, professor de Conceição de Ipanema e da Associação Cultural Concipa, e agradeço pelo convite porque para mim é uma alegria falar, de algum modo, me comunicar com Conceição de Ipanema, porque sou natural desse município, muitos dos meus familiares residem e vivem aí em Conceição de Ipanema, então para mim é uma alegria poder falar de algum modo com vocês. E o convite era justamente para a gente pensar esse momento de eleições e os maus hábitos que existem na política nesse período eleitoral. A gente poderia falar de muitos, né? Eu acredito que a associação deve estar fazendo um trabalho, já está fazendo um trabalho muito bacana de conscientização e de que a gente precisa escolher nossos votos pensando na construção de uma sociedade melhor, de uma comunidade, uma cidade melhor. Esse deve ser sempre o intuito das eleições, de eleger os melhores candidatos para governar os nossos municípios. E pensando nisso, eu acredito que algo que é prejudicial no debate político das eleições é quando se mistura religião e política. Quando essas coisas estão muito misturadas, isso pode causar confusão no que de fato é interesse público, no que é interesse da sociedade. E a gente tem visto muito a participação de pessoas ligadas a igrejas, sejam especialmente evangélicas, mas também católicas e de outras religiões, mas especialmente evangélicas, pastores se candidatando a cargos na Câmara de Vereadores, para prefeitos e nos diversos cargos do mundo político. Isso tem algo positivo e não há nada que se dizer contra que as pessoas, por se dizerem evangélicas ou religiosas ou cristãs ou crentes, que elas não possam se candidatar a cargos públicos. Muito pelo contrário, eu acho que isso é saudável. Mas a forma como isso tem acontecido e como isso tem interferido no debate durante as eleições, porque me parece prejudicial quando alguém se diz eleito por Deus para governar uma cidade. Como ela pode dizer que ela foi eleita por Deus antes? Isso acontece muito. Muitas pessoas dizem que são candidatos em nome de Deus ou que Deus as colocou nessa missão de evangelizar através da política. Isso é algo extremamente prejudicial no debate público, porque tira o foco daquilo que realmente importa na questão política, no debate político, que é o interesse do bem coletivo. Quando alguém é eleito para algum cargo de prefeito ou vereador, ainda que ele possa atuar pensando de acordo com os valores da sua fé, ele está lá para atender a toda a população, inclusive aqueles que não são evangélicos, que não são cristãos ou que não são católicos. E pensando nisso, eu convido vocês para assistir, para acompanhar uma conversa de WhatsApp de um grupo de uma comunidade.
Quando eu pensei esse vídeo, quando eu pensei essa dinâmica de pensar como seria uma conversa de WhatsApp com dois pensadores que deram início ao movimento protestante, da reforma protestante, consequentemente aos evangélicos, né, que desembocou no que a gente conhece das diversas denominações evangélicas hoje, foi para pensar como esses pensadores, como Lutero e Calvino, como eles pensariam a atuação dos políticos hoje e como trazer esse debate, como eles podem contribuir para esse momento que a gente vive e para a gente também, de algum modo, superar esse entrelaçamento cada vez maior entre religião e política. Lutero e Calvino viviam ambientes, de algum modo, com algumas semelhanças com o que a gente vive, porque na época deles havia uma revolução muito importante, dentre várias, mas uma especial que é o da comunicação, né? Então eles viveram o surgimento da imprensa, que é quando era possível fazer vários panfletos e a máquina de imprensa foi algo que revolucionou a comunicação naquela época e permitiu que eles disseminassem as suas ideias com muita rapidez, com muita velocidade. Ou muito mais do que antes, porque antes era tudo à mão, aí com a máquina facilitou muito. Se a gente for pensar hoje, também nós vivemos uma revolução na comunicação entre as pessoas. A internet, os próprios vídeos. Hoje a comunicação é instantânea e a gente tem muitas ferramentas de comunicação de todas as formas que são usadas, inclusive durante os períodos de eleições, ainda mais no contexto de pandemia que a gente vive, de isolamento. As redes sociais, os meios de comunicação serão fundamentais, estão sendo fundamentais para as campanhas políticas. Então a gente de algum modo vive ambientes de revolução no que diz respeito à comunicação. Outro aspecto, e aí sim muito interessante para a gente pensar a questão da política e da religião, é que tanto Lutero como Calvino, eles plantam uma semente que vai desembocar, né, de que a religião não faz parte do mundo público, do mundo da política, e está muito mais relacionado, circunscrito no mundo da vida privada. Em Lutero, ele vai dizer o seguinte, que há dois reinos, né, duas cidades, a espiritual e a terrena. A espiritual diz respeito à salvação das pessoas, ao mundo da fé, da religiosidade, da espiritualidade, e o reino do mundo terreno, do governo civil, é o mundo da política, onde que atua os políticos, a administração das cidades, que são coisas que estão misturadas na vida da gente, porque não tem como a gente separar assim essas coisas, mas ele queria dizer o seguinte, que são formas diferentes de Deus agir no mundo, de Deus atuar, mas que no mundo da política, no mundo do governo da cidade, né, do reino civil, se dedica exclusivamente às questões políticas e à construção do bem coletivo, do bem comum e da promoção da saúde e da educação de modo geral. Calvino também vai dizer algo muito semelhante, né, dos regimes espiritual e civil, de como eles estão separados de algum modo, pelo menos no modo de agir, de se organizar e de pensar a sociedade. Portanto, está ali de alguma forma a semente que vai desembocar no que a gente conhece hoje dessa separação de que a religião pertence ao mundo privado. De que não que a religião não tenha uma importância para o debate político e público, mas ela está relacionada à escolha de cada um. E Lutero, tanto Lutero como Calvino, mas mais Lutero que eu conheço melhor, ele quer dizer isso por quê? Porque na época que ele vivia sob o regime da cristandade. A cristandade era confusão, confusão não, mas a mistura que havia entre religião cristã e o governo. Então os reis eram submetidos aos papas. Um rei muitas vezes ele só podia se tornar rei se o papa assim permitisse e abençoasse. Em muitos momentos, religião e políticas faziam parte da mesma coisa. Desse modo, eles começam a construir, Lutero começa a construir, os reformadores, um pensamento de que era preciso haver uma certa distinção nisso, porque quando
o governante se mete a falar, a querer salvar as pessoas, falar da salvação para as pessoas, ele tira a característica do papel dele de governante e do papel fundamental que ele tem de agir para a proteção da vida, para ajudar as pessoas na saúde e na educação. E em Calvino tem uma outra característica também, que ele questionava muito o governo de reis, porque achava que os reis facilmente se tornariam déspotas, autoritários, e queria perseguir as pessoas, matar as pessoas, porque não concordavam com ele. A fé, para esses pensadores, tem a ver muito mais com o coração, porque naquela época ninguém podia ser outra coisa a não ser cristão. E muitas pessoas se tornavam cristãos somente de fachada, para não serem perseguidas, mas no coração não eram de verdade. Então, quando você tem um projeto de poder que pretende tomar conta do governo político, da política pública, para implementar ali valores exclusivamente cristãos, para que as pessoas se tornem cristãs, como um projeto missionário, você causa dois problemas essencialmente. Primeiro, porque a pessoa não vai se tornar cristã de verdade, se isso for obrigado a se tornar cristão, ou se as pessoas não tiverem limitadas o seu poder de decidir qual religião seguir, elas vão seguir a religião que o Estado determinar, mas não vai ser de coração. Então, um prejuízo para a própria fé das pessoas. Por outro lado, você tira o foco do qual que é o verdadeiro problema, dos verdadeiros problemas de uma sociedade, que é promover educação, saúde, qualidade de vida, condições de vida para todo mundo. Que o papel do evangelho e o papel do governante, se for pensado a partir dos evangelhos, é de que eles têm que promover o bem comum para todas as pessoas e que esse é um direito universal, uma coisa que tem que ser para todos. E se a gente for pensar nessa confusão que existe hoje, nessa generalização que existe muito forte entre pastores, lideranças religiosas que se colocam em cargos eletivos como pastores e dizendo que fazem isso em nome de Deus, isso é uma coisa extremamente problemática, né? A gente viu recentemente que, por ideia de um deputado filho de um pastor de uma igreja importante, tivemos um projeto de lei que previa o perdão de inúmeras dívidas com impostos de igrejas, de negócios relacionados à igreja, de bilhões de reais. Ou seja, muitas vezes esses pastores e lideranças religiosas que são eleitas para cargos públicos, elas têm interesse de muito mais de beneficiar economicamente certas lideranças religiosas do que propriamente defender o interesse fundamental das pessoas de terem acesso a políticas públicas de boa qualidade. Isso causa uma coisa muito ruim para a sociedade, porque tira o foco daquilo que é fundamental. Desse modo, durante as eleições que a gente está presenciando, há, sem dúvida nenhuma, uma enormidade de candidatos que se dizem pastores, pastoras, ou ainda candidatos que usam o nome de Deus para dizer que eles devem ser eleitos e que a gente deve votar neles por isso. Eu vejo que não há nenhum problema em as pessoas que são ligadas à igreja se candidatarem, antes pelo contrário. É bom que façam e podem até atuar em nome da sua igreja. A questão fundamental é que como é essa atuação e como eles fazem essa discussão durante o período das eleições. Se você se coloca como o salvador da pátria, como aquele que é escolhido por Deus, como um Messias, como aquele que vai resolver todos os problemas da sociedade, isso já começa a haver uma confusão aí. Especialmente porque a partir do pensamento da reforma protestante, evangélico, a gente compreende que as pessoas são boas e ruins, justas e pecadoras. E o poder corrompe. Por mais que você se diga convertido por Deus, essa conversão precisa ser diária. Nem sempre você resiste às tentações do poder. E a gente tem visto isso de forma muito objetiva e evidente nos inúmeros casos de, inclusive, pastores políticos sendo presos por corrupção, ou outros ainda por assassinato, por envolvimento com tráfico de drogas.
Não quer dizer que todos sejam assim, de modo algum, não é isso, mas que isso é resultado justamente desta confusão que existe entre religião e política. O ideal é que quando a gente for escolher um candidato, que a gente possa fazer por a pessoa ser da nossa igreja. Não há necessariamente um problema nisso. Mas eu acredito que o critério fundamental para a gente escolher um candidato é muito mais porque ele tem uma visão do evangelho, do amor ao próximo, especialmente de compreender que a política pública de educação, de saúde é para todos, né? Porque foi isso que Jesus fez. Ele olhou para todas as pessoas, independente de se elas eram pecadoras ou não. Pelo contrário, ele se dirigia às pessoas, né? Como Lutero diz, ele olhava para baixo e olhava para as pessoas que necessitavam. Então, olhar muito mais, ter como critério na hora de eleição, na hora do voto, né, na hora de eleger alguém, pela causa que a pessoa defende, né, se ele está de fato defendendo algo que é compatível com o evangelho, com esse olhar para que as políticas públicas são universais, inclusive para as pessoas que não são cristãs, ou simplesmente porque ele é evangélico, né, muito mais pelo evangelho, mas menos pelo fato de ser evangélico. Então, o que eu poderia dizer, trazer de reflexão para nós nesse momento é que, se a gente for olhar, inclusive, pela própria herança da reforma protestante, do debate que culmina nos evangélicos, que chega até os evangélicos, é justamente essa separação entre a religião como muito mais pertencente ao âmbito privado das nossas escolhas e menos do debate público, político. Não que não possam existir, mas essa distinção é fundamental. E de modo nenhum que a gente comece a formar a partir de agora que o governo, que governa todas as pessoas, inclusive aquelas que não são cristãs, que ela precise ser evangélica. Porque isso nos remete justamente àquilo que os reformadores, os primeiros protestantes, os primeiros evangélicos procuravam combater, que é um governo autoritário de um regime de cristandade, uma autocracia, uma teocracia, como muito se diz por hoje, né? De que há um interesse de um projeto de poder que busca formar uma teocracia, ou seja, de que as políticas públicas, todo o governo será pensado a partir de leis exclusivamente que venham das igrejas, ou mais especificamente das igrejas evangélicas. Isso não permite a liberdade, na verdade. Isso é uma coisa fundamental também que os reformadores e os evangélicos prezam muito, que é a liberdade de você escolher a sua religião, mas a liberdade de modo geral, a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa. Os escritos e o pensamento que desemboca na democracia preconiza isso, a liberdade religiosa, a liberdade de você fazer, inclusive, as suas escolhas políticas de acordo com o seu interesse. E quando você tem um projeto de poder que visa implementar uma ideia de que, a partir de agora, o interesse do governo é predominante do grupo que é da maioria e que as minorias que não são cristãs, elas não têm os mesmos direitos que a maioria. Isso vai contrariamente, inclusive, ao próprio pensamento dos reformadores. E aqui, para concluir, deixo para vocês a ideia de que a gente tem que votar nas pessoas que estão muito mais propondo as suas ideias a partir do Evangelho, desse olhar de Jesus para todas as pessoas e para promover o bem comum de todos, e menos pela pessoa ser evangélica ou ser católica ou ser de qualquer religião. Mas o que importa mesmo é a construção de uma cidade melhor, de uma oportunidade de convívio melhor, que haja menos ódio, menos falsidade, menos raiva entre as pessoas. E de que o momento de eleição, do debate entre candidatos, deve ser sempre promovido pelo respeito, né? Pela compromisso que cada candidato tem um com o outro, de promover um bom debate, de demonstrar que eles vão promover aquilo que é melhor para a cidade,
não porque eles fazem parte dessa ou daquela igreja, mas porque eles estão interessados em fazer o melhor para todos, né? Para todo mundo. E como eles vão fazer isso? Quais são as políticas, como ele pretende fazer isso? Esse parece ser a melhor forma da gente avaliar os candidatos e votar neles, não porque eles são desta ou daquela igreja, mas porque eles promovem boa qualidade na educação, na saúde ou na administração da cidade. Um abraço, fique com Deus.